Bom, pessoal, o movimento uniforme, que a gente geralmente abrevia como sendo MU, movimento uniforme, é um movimento onde nós temos algumas características importantes. A principal característica é que esse movimento ele possui velocidade constante. Ou seja, esse movimento ele é uniforme em relação à sua velocidade. Então vamos colocar aqui essa condição. Uma outra coisa importante que surge do fato da gente ter velocidade constante é que no movimento uniforme a gente sempre vai trabalhar com trajetória retilínea. Porque se o nosso corpo fizer curva, a gente vai ter ali a aceleração centrípeta, que é algo que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Mas se a velocidade é constante, ele não pode ter nenhum tipo de aceleração. Então esse movimento ele também será retilíneo. Aliás, muitos livros ou até mesmo na internet você vai encontrar bastante, ao invés da abreviação MU, somente o MU, MRU, que significa movimento retilíneo e uniforme. Então pode aparecer das duas maneiras, ou somente o MU ou MRU. Bom, além dessas características, uma outra característica importante que esse tipo de movimento possui é o seguinte. Vou desenhar aqui uma trajetória. E vamos imaginar que eu tenho um corpo que se move por essa trajetória a uma velocidade de 100 km por hora. E ele se move em movimento uniforme. Bom, o que a gente observa quando isso acontece? Vamos marcar aqui um intervalo de tempo. Sei lá, vou marcar o trecho, por exemplo, de 1 hora. Então, eu observo que depois de 1 hora, o meu móvel está nessa posição. Como a velocidade dele é de 100 km por hora e ele andou por 1 hora, então ele percorreu aqui uma distância de 100 km. E o que vai acontecer se a gente observar esse corpo se movendo por mais 1 hora? Bom, obviamente ele vai percorrer mais 100 km. E essa, pessoal, é uma das principais características do movimento uniforme. A gente diz que no movimento uniforme o corpo percorre distâncias iguais para tempos iguais. Então vamos deixar registrado aqui que no movimento uniforme o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Bom, então para ser movimento uniforme a nossa velocidade precisa ser constante, eu não posso ter aceleração. O movimento ele é retilíneo, ou seja, o corpo ele sempre vai viajar em linha reta, ele não pode fazer curva. E sempre que isso acontece em intervalos de tempos iguais, a gente sempre vai ter deslocamentos iguais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a principal equação do movimento uniforme, que é a função horária da posição. Bom, pessoal, a função horária da posição, ela vem da equação da velocidade média, que a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Então, vou colocar ela aqui, ó, velocidade média é igual ao ΔS sobre o ΔT. E como nós já sabemos, o ΔS é sempre a posição final menos a posição inicial. E o ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial de um movimento geralmente é 0. Então, se a gente, por exemplo, vai analisar um movimento, a gente sempre começa a contar o tempo do 0. Então, geralmente, esse tempo inicial, a gente pode tirar ele daqui e considerar ele como sendo 0. Então, o que me resta aqui embaixo? Esse tempo final. E eu vou pegar esse tempo final, então, e passar ele multiplicando. E agora eu fiquei com a equação desse jeito. Bom, como se trata de uma função da posição, ou seja, uma função que me permite determinar a posição em qualquer instante de tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse S, que representa a posição final, retirando esse termo daqui, que é negativo, e passa para lá positivo. Prontinho, agora eu só vou virar a minha função. Então, S é igual a S0 mais V vezes o T. E essa daqui é a minha função horária da posição. Ela também é conhecida por muitos alunos como a equação do sorvete. E realmente parece, né? SOVT, sorvete. Então é uma forma da gente decorar essa equação e não esquecer dela. Eu vou colocar agora aqui no cantinho uma legenda do que significa cada uma dessas grandezas. Então o S
é de posição final, o S0, posição inicial, o V de velocidade e o T de tempo. Vamos fazer um exemplo bem simples só para a gente pegar o jeito de como manipular essa função. Bom, eu tenho aqui então um corpo que se move com velocidade de 5 metros por segundo. Ele vai se mover por 2 segundos, saindo da posição menos 7. E eu quero saber qual vai ser a posição final dele. Se você assistiu nossas aulas, já manja um pouco de física, só que você faz de cabeça sem o menor problema. Mas vamos fazer pela função. S igual a S0 mais VT. E agora vamos substituir os valores que nós temos. A posição inicial é menos 7, mais a velocidade que é 5, vezes o tempo que é 2. Fazemos primeiro a multiplicação, 5 vezes 2 vai dar 10, menos 7 mais 10, eu vou ter como resultado, então, 3. 3 o quê? Bom, a unidade de medida é metros por segundo, então minha distância aqui está em metros. Então tá aqui o primeiro exemplo de aplicação da equação do sorvete. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui antes de finalizar essa aula, um pouco mais complexos que esse primeiro aqui. Bom, vamos lá para o exemplo 2. Sabendo que um corpo se move segundo a função horária x igual a 100 menos 25t, determine o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Bom, pessoal, vou começar colocando aqui então a função horária que ele forneceu para a gente. X é igual a 100 menos 25t. Apesar de parecer um pouco diferente, essa aqui é a função horária da posição. Vou colocar ela aqui em cima para ficar mais fácil da gente reconhecer, que era S é igual a S0 mais VT. Então aqui a gente já sabe, por exemplo, que a posição inicial vale 100 e a velocidade desse corpo é de menos 25. Então só de olhar para a função a gente já sabe algumas coisas sobre ela. Como ele quer saber o instante em que ele passa pela origem dos espaços, a origem dos espaços, pessoal, é sempre no marco zero. Então eu vou colocar zero aqui. Então fica 0 igual a 100 menos 25t. Agora é só resolver. Vou passar esse menos 25t para o lado de cá, fica 25t igual a 100. O 25 que multiplica passa dividindo, então eu tenho 100 dividido por 25, o que resulta em 4 segundos. Ou seja, depois de 4 segundos se movimentando, ele vai passar justamente pelo marco zero. Vamos fazer mais um último exemplo para finalizar essa aula. Exemplo 3. Determine a função horária da posição de um corpo que se move segundo os dados da tabela. Bom, agora a gente vai fazer o processo inverso. Eu agora tenho os dados e vou montar então a função horária da posição. Vou colocar o formato da função aqui, importante saber isso. Esse aqui então é o formato da nossa função horária da posição. E para preencher, para apresentar então a função de um corpo que está se movendo, o que a gente vai preencher aqui? Eu vou preencher somente os valores que são constantes, os valores que não vão mudar. O que não vai mudar? A posição inicial, o seu corpo parte de uma posição inicial, é sempre o mesmo valor aqui. E também não vai mudar o valor da velocidade, já que a gente está no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Agora, o tempo muda a cada instante. E mudando o tempo, nós mudamos também o valor da posição final. Então, nós só vamos substituir aqui os valores de S0 e o valor de V. O valor de S0 eu já consigo pegar na tabela. Qual é a posição no instante inicial? O instante inicial é 0, então a posição é 25. Mas agora eu preciso preencher aqui o valor de velocidade. O valor da velocidade eu não tenho, porém com os dados da tabela a gente consegue determinar. Então vamos lá, a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Então a posição inicial é 25 e a posição final é 9. Para calcular o ΔS, sempre posição final menos a inicial. Então fica 9 menos 25 dividido pelo tempo total do percurso, que foi de 4.
Bom, 9 menos 25 vai dar menos 16, dividido por 4, menos 4 metros por segundo. Então, o valor que eu vou colocar aqui no lugar da velocidade é de menos 4. Prontinho, nossa função horária agora já está preenchida com os dados do movimento desse corpo segundo a tabela. Bom, então é isso, pessoal. Vou terminando essa aula por aqui. Tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link para uma atividade, onde você vai realizar algumas atividades sobre movimento uniforme, basicamente sobre os assuntos que a gente viu nessa aula, para assim você já treinar o que a gente acabou de estudar. É bem simples de fazer a atividade, basta clicar no link e responder as questões que estão organizadas em um formulário. Então é só ir lá, clicar na resposta certa, enviar e já conferir quantas você acertou. Na nossa próxima aula eu vou fazer a correção detalhada dessa atividade com vocês. Tá bom então, pessoal? Bom, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!